redes sociais da Câmara Municipal, uma boa noite. Boa noite. Constatado o número legal de dias, declara aberta a 6ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, realizada em 1º de dezembro de 2025. A presente sessão extraordinária tem por objetivo esclarecer os diversos relatos por parte de munícipes da grande proliferação de moscas em diversos bairros do nosso município. Diante disso, a Comissão Permanente de Educação, Saúde e Ecologia, com fulcro no artigo 189 do Regimento Interno, requereu a esta presidente a convocação do diretor municipal da Vigilância Sanitária para sanar dúvidas a respeito da proliferação de moscas. Conforme o parágrafo 1º do artigo 189 do Regimento Interno, concedo a palavra à vereadora Silvana, membro da Comissão de Educação, Saúde e Ecologia, para fazer uma breve explanação sobre o tema da convocação. Boa noite, senhora presidente. Boa noite aos senhores vereadores. Por motivo da grande proliferação de moscas e a pedido da população que nos cobra uma solução, uma resposta dos responsáveis. E nós da comissão convocamos o diretor municipal da Vigilância Sanitária, para sanar dúvidas à população e quais as medidas estão sendo tomadas para resolver a situação. Só isso, senhora presidente. Passo a palavra ao diretor municipal da Vigilância Sanitária, senhor Julian Geraldo Taques, para fazer o uso da palavra. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite. Boa noite. Então, eu recebi na semana passada, no dia 25, o ofício do Poder Legislativo, número 192 de 2025, onde questionavam sobre uma explicação da atual situação, das reclamações que vocês estavam ouvindo. Então, eu estou aqui para sanar algumas dúvidas, num certo limite, para não expor ninguém, E nesse ofício 192 tem algumas questões, algumas perguntas, que eu delimitei para ser respondida na medida do possível, Então, como eu citei lá no ofício, era o esclarecimento sobre a causa de várias reclamações, tanto para vocês quanto para mim, responsável pela vigilância sanitária que chegou lá. Então, uma das questões seria qual o principal motivo da proliferação de moscas em determinados bairros do município de Ipiranga. Então, assim, a gente deveria primeiramente, diagnosticar o foco principal da causa, para, na sequência, a gente tomar algumas medidas cabíveis, todas baseadas legalmente, Todas baseadas no Código de Saúde. Então, quais as medidas foram adotadas por parte da Vigilância Sanitária no município de Ipiranga para conter a proliferação de moscas? Como eu falei, a minha base legal, além de resoluções da Secretaria de Saúde do Estado, o Código de Saúde me respalda em tudo que eu faço. Eu não posso tomar decisão no achismo, sim, na base legal, que nem eu falei. E em conversa da regional, com a regional, que é o meu suporte de apoio em todas as dúvidas que eu tenho. Sou muito bem recebido e a gente discute vários casos para que a gente chegue a uma conclusão, com base legal, para definir o que será feito, Então, essa questão já foi de anos anteriores, há um ano atrás, já teve esse problema, E a primeiro momento que eu tive, que eu questionei eles, a terceira regional, eles me falaram que por não ser um animal que transmite doenças, num certo ponto de vista de alguns, não teria o que fazer, Então,
Isso há um tempo atrás, né? E voltei, né, apesar de ter surgido novas reclamações, inúmeras reclamações para mim, principalmente, para vocês também, como vocês mesmos falaram. A gente achou uma brecha no Código de Saúde, né, na seção da saúde e da vigilância ambiental, em seu artigo 91, o qual fala o seguinte, né, que são fatores ambientais de risco à saúde, aqueles decorrentes de qualquer situação ou atividade no meio ambiente, principalmente os relacionados à organização territorial, ao ambiente construído, ao saneamento ambiental, às fontes de poluição, à proliferação de artrópodes nocivos, que seriam as moscas, né? A vetores de hospedeiros intermediários, às atividades produtivas e de consumo, às substâncias perigosas, tóxicas, explosivas, inflamáveis, corrosivas e radioativas, e a qualquer outros fatores que ocasionem ou possam vir a ocasionar risco ou dano à saúde, à vida ou à qualidade de vida da população. Então, falando novamente, foi o único artigo do Código de Saúde que eu me embasei para tomar algumas decisões, né? Outra questão é qual o prazo estipulado para tais medidas de redução do aparecimento das moscas. Então, como eu falei, independente de pessoa física ou pessoa jurídica, a gente tem um rito para seguir. Por exemplo, eu vou citar uma inspeção sanitária. Então a gente vai, faz a inspeção, constatou algumas não conformidades, algumas irregularidades, a gente intima a pessoa, né? Muitas vezes notifica ou intima, né? Eu uso o termo intimação, dando prazo para a pessoa adequar, né? Por exemplo, eu fui no estabelecimento e constatei uma irregularidade e dei prazo de 7 dias. Um exemplo. A pessoa vê que não vai conseguir cumprir o que foi determinado naqueles 7 dias, antes do vencimento do prazo, ela tem direito a ir lá, através de documento, ofício, né, pedindo prorrogação desse prazo. Né? Claro, a gente, numa questão de bom senso, se eu determinei 7 dias, a pessoa vai lá e pede 1 ano. Não, é uma questão de bom senso, né? Eu não vou conseguir fazer em 7 dias, eu preciso de mais 10 dias. Beleza, ok. Legalmente ela tem direito a isso, né? Então, mediante a pergunta ali, qual que o prazo foi estipulado, né? Então, foi definido, foi diagnosticado, né, o foco do problema, foi realizada uma intimação, foi dado prazo de 7 dias, foi pedido prorrogação de prazo até março do ano de 2026, onde eu cheguei à conclusão que, como as reclamações estavam demais, eu indeferi esse pedido na forma legal, dei prazo de mais 15 dias, né? Tudo legalmente. Eu acho que tem mais uma questão aqui. Então, e no caso de negativo, em caso negativo por parte do notificado, vamos colocar esse termo aqui, vamos falar assim, intimado, né? Em caso negativo por parte da intimada, né, da pessoa intimada, ou empreendimento, ou qualquer que seja, quais atitudes serão tomadas por parte da vigilância sanitária? Também com base no Código de Saúde, né? Na seção 5, onde cita das infrações sanitárias e das penalidades, em seu inciso 47, cita o quê? Que não adotando as medidas preventivas de controles determinadas pela autoridade sanitária ou favorecendo as condições para a proliferação de vetores de interesse à saúde pública, a pena seria advertência, pena educativa e ou multa, né?
Então, seriam essas sanções, né, ou atitudes que a gente tomaria, mediante o Código de Saúde, né, caso o não cumprimento fosse realizado, né. Que nem eu falei, inúmeras ouvidorias, além de mensagem de WhatsApp, eu solicitava para as pessoas que denunciavam, reclamavam, para fazer ouvidoria, para ter uma questão mais documental, né. Então, eu, apesar de ter ouvido inúmeras reclamações, a gente fica meio constrangido, a gente fica preocupado com a situação, coisa que eu vi em rede social que tipo, sei lá, um termo que eu posso usar aqui para vocês, mas é constrangedor, vamos dizer assim, de eu vi que a gente não está fazendo nada, né? Então, eu tô aqui para explicar que a gente estava fazendo tudo na medida do possível, do tempo e da legalidade. Porém, eu questiono, por via de mensagem, não ouvidoria, como está a situação. E eu tenho ouvido né, das pessoas que o problema foi sanado, né? Eu recebo vídeos, fotos, tal. Então, só para esclarecer para vocês, quanto aos demais, né, as pessoas que estão acompanhando via mídia, né, que o problema foi sanado, né? Da minha parte, eu fiz o que estava ao meu alcance. Se eu não tivesse o que mais eu fazer, além da multa, eu encaminharia para o Ministério Público, pedindo auxílio para ele, né? Mas da minha parte, né, então seria isso. Eu estou aqui para esclarecer mais algumas dúvidas que vocês tiverem, tudo na medida do possível, né? E era isso. Obrigada, Julian. Algum dos vereadores inscritos quer usar a palavra? Eu quero perguntar, né? Mas quais foram as providências? Você disse que foi sanado. Mas sanado como? Com o quê? Como? E quando vai acontecer esse saneamento? Na verdade, assim, doutor, como eu falei, né? O ritual nosso é o quê? Foi observar o foco principal, o motivo, né? Seria o foco principal da causa do problema e ilegalidade, que foi feita a intimação, né? Direito, foi pedido prorrogação de prazo por parte do intimado e indeferido o pedido, né? Então, legalmente, a pessoa ou empresa tem o direito. Em qualquer processo de requerimento de licenciamento sanitário, a pessoa tem direito a pedir prorrogação de prazo, né? Então, agora, o que vai ser feito não compete a mim. E sim eu cobrar que tenha que ser feito alguma coisa. O que vai ser não é problema meu, né? Nem de ninguém. E sim do causador do problema, né? Mais alguém? Seria isso. Obrigado, Julian. Obrigado. Então, encerrados os questionamentos, passamos às explicações pessoais. Por questão de ordem, senhora presidente, aproveitando também a esclarecer que após umas 3 semanas atrás, eu ter procurado o diretor, o Julian, e também os demais colegas vereadores. Essa semana eu recebi várias mensagens, o povo já está agradecendo que as moscas já diminuíram 70%. Então, isso aí é maravilhoso. Agradecer, Julian, por toda a sua dedicação, por ter nos ouvido, e sei que você estava fazendo da melhor maneira possível. Como você disse, tudo tem um prazo, não é bem assim da noite para o dia, né? Então, quero muito agradecer por sempre estar nos
nos ouvindo, procurando fazer o melhor possível e também pela sua presença hoje aqui para dar a explicação. Só isso, senhora presidente, obrigada. Então, pessoal, mais uma vez agradecer o Julián aí pela presença. A comissão fez o convite e ele aceitou. Deixou claro aí quais foram os procedimentos tomados, né? Já não é a primeira vez, né, Julián? Eu mesmo já fiz um requerimento numa outra ocasião. O Julián também me respondeu, correu atrás, porque esse é um caso que acho que deve ser uma determinada época, né, que aumenta essa proliferação. Mas já o Julián sempre tem nos atendido aí, então agradecer mais uma vez. E eu acredito que como as reclamações já diminuíram mesmo, esse problema já está sendo sanado, né? Então, obrigado. Sem mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite, uma boa semana a todos. Boa noite. Boa noite.